Olá, bem-vindo de volta, você fora da lei, pronto para levar uma surra? Pois hoje nós vamos falar dos adeptos Arbites, a polícia imperial. Bem a verdade, polícia não representa o que eles realmente são. Os adeptos Arbites, na verdade, são uma mistura de SWAT com a Interpol, com a CIA, com um juiz e executor ao mesmo tempo. Arbeit seria de árbitro, porque eles que vão arbitrar uma coisa se é ou não é da lei e o julgamento e a consequência pelos atos do que foi feito, no caso o crime ou o delito, contra a lei imperial, a Lex Imperialis. Bem, vamos iniciar, como sempre, pela história deles. Os adeptos Arbites são uma das coisas mais antigas, antes até que o Warhammer fosse o Warhammer. Na época do Rogue Trader, eles já existiam e eles eram meio que uma guarda de elite para os inquisitores, meio que um braço militante da Ordo Malus. Só que daquela origem humilde até hoje, eles já mudaram muito e eles evoluíram bastante dos seus modelos e padrões antigos. Bem antigamente mesmo, eles tinham praticamente os mesmos status que um super soldado. Ainda bem, isso foi modificado, era meio roubado isso aí. Mas atualmente eles já representam o que eles são, um ser humano treinado à elite das suas habilidades, além da disposição de melhoramentos ao máximo possível, tanto eletrônicos quanto biológicos, com vários tratamentos de rejuvenescer para que eles tenham uma vida mais longa e com equipamentos de alta qualidade para manter a vida deles contra as ameaças que eles provavelmente vão encontrar na sua função muito perigosa. Mas eles começaram meio que como guarda-costas e um braço militante da Inquisição. Hoje eles representam a própria força, meio que uma mini Inquisição, um inquisitor menor, que fazem coisas parecidas, mais distintas. Como assim parecida, mais distinta? Bem, o inquisitor também investiga e procura sinais de heresia ou coisas que poderiam levar a uma ameaça ao império como um todo. Os Arbites, eles são mais para investigar afrontas e crimes contra a Lex Imperialis, a lei imperial. E afinal, o que é essa lei imperial? A lei imperial, ela é todos os decretos, é um compêndio, na verdade, de todos os decretos já feitos pelos altos senhores da Terra. Então, eles são os enforcers, que seriam aqueles que fazem cumprir, que eles executam a lei. Então, assim, eles cumprem a lei pelos adeptos terra, que são os senhores da terra, e eles, como todos sabem, os altos senhores da terra falam pelo Deus Imperador de uma forma indireta. Então a lei é sagrada e deve ser cumprida. O problema é que o jeito que essa lei foi feita meio que faz ela difícil de ser estudada e interpretada. Aula de direito aqui, pois é. Ai, não consegui segurar a risada, desculpa. Mas você vai ter uma aula de direito imperial. Aqui, cidadão, você já devia saber tudo de cor, mas a sua ignorância vai ser punida, mas não agora, no momento futuro. Então eu vou explicar para você o que todo cidadão imperial deve saber sobre a lei. Basicamente, tudo é ilegal no Império. Tudo? É isso aí mesmo que você ouviu. Como assim? Bem, a lei imperial é o compêndio de mais de 10 mil anos de vários decretos, leis e projetos de lei criados
pelos senhores da terra, que vieram, assim, geralmente da terra, mas tiveram culturas bem diferentes. Então, digamos que um dos condes eleitores, estou confundindo aqui o Fantasy 40.000, que um dos altos senhores da terra decidiu que chapéu dentro de um local fechado é extremamente indelicado, uma afronta à civilização, e todo mundo que usa um chapéu num local fechado deve ser punido. Então, na lei, qualquer pessoa em qualquer lugar do império que usa um chapéu dentro de um lugar fechado é um criminoso, um bandido e passível de punição. E se essa lei foi escrita há 7.000 anos atrás, não importa. A lei, é a palavra sagrada indireta do imperador e deve ser cumprida, por mais idiota que ela seja. E às vezes acontece também de uma nova lei cancelar a antiga, só que tu tem noção da quantidade de leis e papéis e coisas que tu vai ter que ler para saber o que cancela o que, porque nenhuma lei diz que quando uma nova é criada para cancelar uma pré-existente, a lei antiga tem que ser retirada do arquivo. Aliás, é ao contrário, a lei antiga persiste e a nova sobressai a antiga, mas tu vai ter as duas. Então, digamos que um deles aqui, um Arbite, quer eliminar uma pessoa, ele pode simplesmente usar uma lei antiga e decidir por ela. Tem a nova que sobressaiu, mas às vezes ele não sabia fazer o quê. Então ele só queria eliminar, ele vai eliminar. E em geral, isso não é o comum. Os Arbites, na sua maioria, realmente estudam e tentam cumprir a lei atualizada e as coisas mais recentes. Aliás, alguns casos levam décadas de estudo e pesquisa para poder saber exatamente a punição necessária e todos os crimes cometidos por um indivíduo. E os Arbites não são uma coisa comum ou muito frequente. Na verdade, os seus números são bem reduzidos para o trabalho que eles têm. Para cumprir toda a lei, iria precisar de uma quantidade infinita de Arbites. Na verdade, a missão deles é impossível. Fazer com que todas as leis da lei imperial sejam cumpridas é impossível, e eles sabem disso, mas eles fazem um juramento que eles vão fazer o melhor para cumprir a lei imperial e para levar à punição aqueles que a desobedecem. A lei imperial, ela é mantida na Terra em um enorme palácio que é feito exclusivamente para os Arbites. E nessa região é onde ficam a administração e os cargos mais altos da hierarquia dos Arbites, e ali é guardado todos os compêndios da lei imperial por mais de 10.000 anos. Claro, nem tudo é em papel, relaxa, muita coisa é em arquivo eletrônico. Existem arquivos bem antigos, feitos em até livros de couro, lá nessa biblioteca enorme, mas a maioria delas são como se fossem datapads, que é um pendrive, praticamente um pendrive um pouco maior, que guarda informação. Imagina assim um pendrive de 36 GB, cheio de arquivos de uns 10 MB, cada um com várias páginas de lei que foram escritas durante toda a história do Império. Esse é o trabalho dos Arbites, estudar a lei e fazer cumprir essas leis. Um exemplo é de um governante de Armagedon, que eu vou falar quando acontecer a série de Armagedon. Eu tô fazendo esses vídeos para deixar vocês na vontade, não sei se tu percebeu. Tem que criar um pouquinho de ansiedade para saber o que vai acontecer lá. Mas o governador de Armagedon, ele, no cartaz de procurado por ele, tem mais de 100 infrações
por usar vestimentas inadequadas em locais e datas impróprias. Ou seja, tem leis e coisinhas minuciosas para quase tudo, fazendo com que, se tu fosse botar à risca, todo cidadão iria ser um fora da lei. Mas os Arbeits, eles têm noção que fazer executar todas essas leis, essas porminúcias menores que não mudariam nada, não é nem viável, nem vai fazer deles muitos amigos. Na verdade, em geral, eles são alvos bem comuns. Em revoluções, rebeliões e coisas assim, eles costumam atacar os Arbeits, porque as pessoas que fazem cumprir essa miríade de leis ínfimas e coisas minúsculas geralmente não são bem vistas pela sociedade em geral. Mas os Arbeits tentam, na sua maioria, cumprir a lei e fazer ela quando ela realmente influencia. Normalmente, eles utilizam as leis locais. Nesse sistema não tem nenhuma lei relacionada à vestimenta proibida ali de um local para figuras públicas, então a lei vai ser utilizada nessa aí. Mas uma figura pública foi descoberto tendo contato com alienígenas, um crime altíssimo. Aí nesse caso, eles vão julgar ele baseado em toda a lei imperial, e vários crimes a mais e retrógrados vão ser adicionados, nesse caso, para a punição final. Não é incomum um Arbeit muito azarado ter que pegar um caso que leva às vezes 3, 4, às vezes até 10 anos para estudar todos os pormenores, todas as minúcias e dar o veredito final. E normalmente os Arbeits, por ter seu número mais limitado, alguns sistemas ou planetas têm um Arbeit para todo o sistema. Alguns mais importantes, de maior produção industrial e maior população, têm verdadeiras fortalezas e grupos de Arbeits que representariam quase o equivalente de um batalhão imperial da guarda. Então é bem variável a presença e a execução das leis. Quando tu tem um regimento grande deles, mais leis podem ser executadas e cumpridas e eles podem pegar coisas menores. Só que, em geral, essas coisas mais ínfimas, digamos, uma criança roubou uma maçã para comer, não vai ser um Arbeit que vai lá punir essa criança, vai ser um tipo de lei local do próprio planeta, geralmente vinculado a PDF. O Arbeit vai ficar com coisas maiores, digamos, uma companhia de exploração resgatou e está utilizando tecnologia proibida e talvez estejam utilizando uma IA. Nesse caso, é os Arbeits que vão se envolver junto com componentes dos mecânicos e às vezes até da Inquisição para lidar com essa situação. Ou, digamos, um inquisitor está investigando uma figura poderosa em um planeta, ele vai utilizar os Arbeits tanto como força, assim, no caso, como músculo, para lidar com essa pessoa importante, vai levar eles como guarda-costas, como investigadores, vai utilizar os dados que eles adquiriram sobre as pessoas do planeta para tentar ver quem é conectado, quem não é. Então, em geral, eles têm vários braços dentro dos Arbeits e eles funcionam meio que como uma Interpol. Eles investigam as coisas e as relações das facções mais importantes e das pessoas mais importantes no Império. Claro, nada impede que se um deles acordou com o pé esquerdo e quiser punir uma pessoa por um crime menor e fazer assim o trabalho da polícia local, eles podem fazer também, eles têm autoridade para isso. Então, digamos que uma pessoa ali começou a falar palavras dizendo bobagens sobre o imperador. Geralmente a polícia local ia levar ele para uma cadeia do planeta, espancar a pessoa, deixar ela ali uns anos sofrendo na míngua e depois soltar a pessoa.
Mas digamos que um Arbite estava passando perto e escutou alguém falar mal do imperador. Nesse momento, pela lei imperial, vários e vários parágrafos da lei, vários arquivos foram quebrados por aquela pessoa. Então, vários artigos, da lei foram quebrados por aquele indivíduo, coisa que já levaria a uma sentença de morte. E eles sabem vários desses artigos de cor. Então, nesse momento que ele viu esse crime, ele decidiu que ele mesmo vai agir. Ele vai chegar naquela pessoa falando bobagem, puxar o seu... Eles têm uma arma, que é como se fosse um batom da polícia, mas é mais pesado na ponta. Quase que como uma massa medieval, uma bola de ferro na ponta, eletrificado, que pode ser ajustado à corrente elétrica. Então esse aí ele vai botar no máximo e vai dar uma só na perna, quebrando a perna e torrando a pessoa no processo, e depois batendo de novo, e de novo, e de novo, até executar o indivíduo no local, mostrando aos outros, enquanto ele fala, os crimes que a pessoa cometeu. Ele já deu a sentença e a execução no mesmo local. Ele agiu tanto como policial, quanto juiz, quanto executor. Até 10 pontos de alegria, que uma ração, um dia de ração de alga para quem conseguir descobrir qual é a inspiração dos Arbites. Os Arbites foram criados na época que a Games Workshop copiava de outros universos de sci-fi. Então quero ver quem descobre quem foi a inspiração para os adeptos Arbites. Vou deixar lá no final. Bota aí nos comentários, mas eu quero só respostas verdadeiras, não vale procurar no Google. Eu quero que você bote aí o que você acha que inspirou esses caras. Mas, em si, os Arbites, eles são uma elite. Como eu falei, normalmente esse trabalho de polícia está abaixo deles. Não que eles também não façam, mas eles costumam ficar com os casos mais importantes e com repercussões maiores. Até porque eles não conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Para isso, eles também têm autonomia para requisitar reforços da PDF da polícia local. Geralmente da polícia local, tu não vai ver um Arbite controlando um batalhão da PDF, muito difícil, mas eles podem trabalhar coordenadamente, digamos, para impedir um contrabandista de armas que estava vendendo munição para uma gangue. Então ele roubava do exército da PDF e vendia para uma gangue. Então ele vai conversar com os oficiais maiores para fazer uma batida em conjunto e pegar esses traidores que estão ali tentando ganhar dinheiro à custa do exército imperial. No caso, tudo vai bem, todo mundo é gangsta, até os inimigos, os alienígenas, chegarem. Aí vai faltar aquela munição. Quero ver tu pedir clemência pro alienígena que quer te devorar. Boa sorte com isso aí. Então, o objetivo deles é manter a lei e a maior eficiência no Império, porque o Império tem inimigos em todos os lados e eles não têm como deixar essas coisas passarem. Apesar disso, o Império é repleto de corrupção, crimes, cartéis, gangues enormes. É bem difícil tu lidar com tudo isso aí, porque o Império no 40.000 existem trilhões de seres humanos. Em uma única cidade colmeia pode ter mais de 50 bilhões de pessoas. Como é que tu vai controlar tudo isso aí? Se a pessoa não quer ser achada no meio daquela colmeia, ela não vai ser achada no meio daquela colmeia. E embaixo das cidades colmeia existem verdadeiros impérios clandestinos liderados por gangues que estão sempre em confronto territorial, que tem armamento a par de alguns regimentos até do exército imperial, além de mercenários e coisas horríveis que tu só vai achar nas Underhives, embaixo das cidades colmeia. Para isso,
os adeptos Arbites também são armados com o melhor possível para classificar eles como uma polícia militar, só que eles não policiam o exército, mas eles são assim, ó, como é que eu vou te explicar? Eles têm veículos blindados, alguns com lançadores de água em alta pressão para dispersar multidões, alguns com armas de verdade para massacrar multidões. Eles costumam utilizar espingardas cartucheiras, shotguns, espalhadeiras, assim, para lutar em conflitos urbanos a médias e curtas distâncias e para enfrentar vários alvos ao mesmo tempo. Eles também têm algumas armas bolters e algumas autoguns, que seriam como se fossem metralhadoras, para lidar com alguns tipos de inimigos maiores, como digamos um mercenário Ogryn que está lutando por uma gangue ou uma gangue fortemente armada, e raramente, mas eles também possuem acesso a veículos um pouco mais pesados, como por exemplo o Leman Russ, um tanque de batalha, mas é mais raro, não é o comum. Em geral, eles costumam utilizar mais transportes relativamente leves para lidar com ameaças civis e armas que são as autoguns, as armas de pólvora. Eles costumam utilizar essas espingardas, é a arma mais frequente que eles utilizam, e as Power Maul. As Power Maul são como uma mistura de um bastão de polícia com uma massa medieval eletrificada. Então essas armas no mano a mano são os que eles utilizam para prender ou matar, executar no local os criminosos quando eles os identificam. E em geral, esses veículos deles são feitos para lidar com armas leves e com infantaria. Os Arbites não possuem coisas como canhões laser ou canhões automáticos para lidar com veículos blindados ou coisas assim. Eles não são parte do exército, eles são uma força policial. Então, o seu equipamento é focado para lidar com multidões, com revoltas alimentares, com insurreições caóticas e com coisas assim. E apesar disso, apesar de não ter equipamento pesado, muitos cultos, rebeliões e coisas assim foram eliminadas na raiz graças ao trabalho dos Arbites, além do seu trabalho para eliminar essas ameaças maiores ao Império, que está sempre que tu acaba com uma, outra surge. Então é um trabalho infinito, é uma coisa vitalícia o serviço deles. Por isso que os melhores Arbites recebem tratamentos de rejuvenescimento para continuar vivendo mais tempo. O Império Humano consegue prolongar bastante a vida de um ser humano, e os Arbites, eles são a elite da elite. Todos eles são treinados na Escola Prodigium, uma escola especial para aqueles descendentes de famílias que serviram o Império há muito, muito tempo. E os Arbites são escolhidos pelas suas... Eles cumprem as normas, eles são fortes, eles são resistentes, eles são mentalmente firmes. Então esses aqui são aqueles utilizados como polícia, como investigadores para o Império. Eles também têm uma hierarquia dentro deles. Os mais altos são os marechais. Os marechais e os justicars. Os justicars são o líder de uma fortaleza deles. Então, existe um local que tem, digamos, uns 400 Arbites que policiam um planeta de 80 bilhões de pessoas. Nessa fortaleza maior, equipada com armas até um Leman Russ ali para acabar com multidões e coisas assim, nessa fortaleza vai ter o mais alto cargo, que seria o Justicar. E os Marshals, que seriam os marechais, esses aí, alguns atuam sozinhos e eles são a lei. Eles têm anos e anos e anos, às vezes mais de 100 anos de experiência em cumprir a lei. Uma carreira impecável, nenhum sinal de corrupção. São pessoas muito, muito boas naquilo que eles fazem. E esses aí, às vezes, andam sozinhos e descobrem coisas
como cultos caóticos ou traidores, ou pessoas que estão fugidas da justiça, líderes de cartéis criminosos, e eles eliminam eles muitas vezes sozinhos. Eles são quase que heróis, meio que pequenos inquisidores. E não é incomum esses marshals, marechais deles, levarem consigo algumas pessoas irregulares, assim como um inquisitor, no caso, um psico, um super soldado, alguém que está seguindo eles, porque acredita que a missão deles realmente naquele momento é muito, muito importante, então tem que ser cumprida. Uma irmã de batalha, uma coisa assim, membros da guarda imperial, coisa desse tipo, que não seria exatamente diretamente, eles não respondem a eles, então eles não estão na sua jurisdição, mas eles vão lutar juntos porque eles acreditam que essa missão é de suma importância para o Império. Existem vários cargos até tu chegar lá e normalmente leva anos de um serviço bem feito antes que tu passe de um cargo para o outro. Lembrando que todos eles são muito bem treinados, são a elite da Escola Prodigium que vai lutar aqui e representar os adeptos Arbites. Eles também possuem alguns cãos de batalha. Esses cãos geralmente recebem alguns melhoramentos cibernéticos. Por quê? Porque no futuro tem assim robôs gigantes que atiram armas a laser, tu vai usar um cachorro. Primeiro, porque é legal, faz um modelo bonito pra caramba no jogo de mesa. E segundo, porque assim, beleza, tu vai levar um tiro, tu pode levar um tiro. Tudo bem, é uma coisa aceitável. Mas quando tu vê um cachorro robô quase assim pegando no teu peito a altura dele, quando ele começa a ranger, meio que a tua moral baixa um pouquinho, assusta, eu sairia correndo, eu me entregaria. E lembre-se, cidadão imperial, se você se entregar e não resistir, a chance de sobrevivência aumenta em 0,7% pelos seus crimes cometidos. Então, se entregue sem uma luta e eles vão te julgar mais favoravelmente. Eles também costumam utilizar Riot Shields, que seria um escudo blindado para evitar coisas como pedras ou tiros de armas leves, que no caso uma multidão poderia jogar neles. Eles utilizam a armadura de carapaça, que é a armadura mais resistente que um humano sem nenhuma modificação maior consegue utilizar. Eles utilizam armas de energias Power Maul aqui representada nesse modelo. Aliás, que modelo massa! E essas Power Maul são muito eficientes para subjugar um inimigo no mano a mano. E no jogo em si, eles meio que foram esquecidos por várias edições. Eles não têm assim um livro dos adeptos Arbites e algumas unidades deles em edições antigas podiam ser utilizados como forças auxiliares. Se eu não me engano, eu não cheguei a pesquisar isso a fundo, mas parece que algumas novas unidades dos Arbites foram liberadas e um pequeno codex suplementar, assim, não um livro inteiro de regras, mas eles podem ser utilizados juntos com outras forças imperiais, que é o correto, é assim que eles funcionam. Bem a verdade, tu não vai querer um Arbite num campo de batalha. Eles funcionam bem melhor e o treinamento deles é para uma região de combate urbano contra forças irregulares e para evitar o problema interno. Afinal, a maior ameaça para o Império da Humanidade sempre veio de dentro, sempre foi os heréticos, os traidores, essas coisas, os sucessionistas que querem se separar do Império, e essa heresia maior tem que ser eliminada com uma boa justiça. Por isso que os Arbites fazem a justiça. E eles fazem isso enquanto eles são extremamente badass. Badass seria tipo fodão, porque eles são muito, muito massas. As histórias e as artes deles são bem, bem legais. E em si, quando um planeta entra numa insurreição total, é esperado que o local onde os Arbites ficam seja o último a cair. A gente viu ali em Vrax
que os Arbites tentaram resolver a situação ficou fora de controle quando os rebeldes religiosos pegaram armas do exército, o exército não fez nada para impedir, e nesse momento a fortaleza dos Arbites fez uma last stand, assim, uma defesa desesperada, e eles seguraram até a última bala e até o último Arbite morrer. Eles lutaram contra a multidão enfurecida e eles fazem isso em diversas situações. Eles enfrentam coisas caóticas, eles enfrentam os cultos dos Genestealers, dos tiranídeos, eles enfrentam sucessionistas, eles enfrentam criminosos. Em geral, eles atuam contra as ameaças subversivas e internas do Império da Humanidade, porque é melhor tu executar um culto assim desses aí, matando apenas alguns milhares de pessoas, do que deixar bilhões morrer numa guerra total contra uma força caótica dos tiranídeos. Então, às vezes, é melhor tu cortar a mão do que perder o braço. E em si, alguns podem dizer que os adeptos Arbites são meio que uma paródia de uma força policial exagerada, de um executor, de quase que um vigilante, mas bem a verdade, eles são uma necessidade no Império da Humanidade, com tantas leis, tantos códigos diferentes, tantos planetas seguindo leis diferentes. Tu precisa de alguém para manter uma coordenação e uma ideia imperial, e os Arbites acredita-se até que na Lex Imperialis tem alguma passagem ali que diz que eles têm que botar medo e assim botar respeito nas pessoas através do medo, porque é o único jeito de tu controlar uma quantidade tão grande, tão vasta e tão múltipla de culturas e populações. Então eles precisam ser severos, e a lei é severa, fria e calculista no milênio de 40.000. O próprio imperador criou uma legião, os Night Lords do Conrado Curse, que utilizava o medo como arma. O medo é uma arma potente. Tu pode dizer que respeito é ainda melhor, mas o respeito tu vai criar, assim, porque não tem muito como. Às vezes as pessoas, muitas, têm ódio dos Arbites, porque eles podem executar por coisas mínimas mesmo, só que isso não é a regra. A regra é os Arbites realmente focarem os seus esforços nas coisas mais importantes, e eles não costumam levar prisioneiros, a não ser que eles realmente precisem de alguma informação, aonde eles vão torturar. Mas se caso o crime seja punido, digamos, com uma multa, então eles vão multar a pessoa. Se caso o crime seja punido com cárcere e trabalho forçado por tantos anos, eles vão prender e levar a pessoa em cárcere. Não é tudo que é execução. Não quero que tu pense que os Arbites são totalmente incoerentes. Eles estão ali para julgar a situação onde eles estão. Às vezes eles ignoram um crime menor, às vezes eles aumentam um crime menor porque eles sabem que aquela pessoa é muito suspeita e se eles deixarem ela vai acabar cometendo um crime maior mais cedo ou mais tarde. Às vezes, eles deixam um crime maior passar para investigar e tentar descobrir uma organização maior ainda, que aí no caso tu vai agir contra aqueles, fazendo um ataque total e eliminando o mal como um todo, porque não adianta tu prender um bandido e não deixar o cartel inteiro continuando funcionando, eles só vão substituir aquele bandido. Então, quando eles agem decisivamente e para tentar resolver o máximo de problemas possível, utilizando geralmente uma força, alguns diriam excessiva, eu diria, comparado às coisas que tem no 40.000, relativamente leve. Porque se tu visse a força militar que são as gangues embaixo das cidades colmeia, tu ia entender que os Arbites vão precisar de armas e bastões maiores para lidar
com as gangues organizadas do futuro sombrio do 40.000. Existem gangues que têm naves espaciais de pirata, para te ter uma ideia da força e do poder que esses caras têm. Então, não é pouca coisa, eles têm que lidar com a força de elite policial, senão o Império ia cair numa imensa anarquia, ia se separar em várias pequenas federações e planetas, e os alienígenas iriam fazer a festa, massacrando a humanidade. E agora que você sabe mais sobre eles, eu quero que você me diga o que você acha que inspirou os adeptos Arbites, os nossos árbitros da lei do futuro do 40.000. Dá uma olhadinha no modelo. Se você adivinhou, parabéns! Foi o Judge Dredd. O Judge Dredd é uma história em quadrinho antiga, que depois teve várias novas também, é bem legal, apesar das pessoas não lerem muito, que meio que tudo deu errado, o mundo entrou numa guerra nuclear, algumas cidades dos Estados Unidos sobreviveram, e eles começaram a clonar pessoas que eles julgavam serem extremamente corretas, e essas pessoas extremamente corretas, eles transformaram em juízes. Isso que eu tô falando é uma coisa bem superficial. Existem juízes que não são clones, mas em si, os juízes fazem o quê? Eles são meio que treinados desde sempre a seguir um código rigoroso de lei, e eles são a lei. Eles vão ser tanto a polícia quanto o juiz, quanto o executor. E o filme antigo, acho que era do Stallone, não é muito legal, porque o Judge Dredd nunca, jamais tira o capacete, mas no contrato do Stallone ele tinha que aparecer o rosto dele, porque ele é o estrelinha, então ele quis aparecer e estragou o personagem. Um filme antigo é bem ruinzinho, mas o novo é bem legal, recomendo, espero que você veja, porque se tu gosta de ação futurística e extrema violência, é um filme pra você. E como eu já falei, deixa a violência nos filmes, cara. Vida real, a gente tem que viver na paz. A vida é muito curta pra gente se matar. Não faça isso não. E cumpra a lei. A lei realmente é o correto pra gente viver numa sociedade. Anarquia é bucha. Anarquia é caos. E caos é o inimigo maior da vida como um todo. E eu queria também fazer um adendo que assim o nosso garoto de ouro, o Rogal Dorn, querido Rogal Dorn, que primarca, bem, o Rogal Dorn, ele fez umas piadinhas com os adeptos Arbites. Um dia ele chegou pro imperador e falou o seguinte: pai, tá vendo que eles utilizam baldes na cabeça? Eu acho isso muito engraçado. E ele começou a rir sozinho. Rogal Dorn, que inocente. Rogal Dorn, ele se diverte com coisas pequenas. Outra vez ele também comentou sobre os livros que eles utilizam, a lei imperial. Ele falou, sim, o livro das leis deles, eu utilizo ele como uma viga de sustentação nas construções que eu faço. Porque o livro é gigantesco. Existem enormes alas assim, que seria do tamanho, como eu vou te explicar? Pensa no aeroporto de São Paulo, o aeroporto ali de Guarulhos e Congonhas, certo? Juntos os dois, o aeroporto inteiro é uma biblioteca para esse livro. Então ele fica zoando que o livro deles é muito grande e podia ser mais eficiente. Quando o Rogal Dorn faz piada, é porque é um humor tranquilo e na paz. Rogal Dorn não tem maldade. Mas é isso, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.